Hoje, Thiago, então vamos falar de um assunto bem importante: multas ambientais e arquivamento de processo de atividade de bovinocultura leiteira em propriedade rural. 6h33 da manhã, bom dia! Bom dia, João! Bom dia, Thiago. Caminhada ambiental na prática, mais uma sexta-feira. Hoje, Thiago, então vamos falar de um assunto bem importante: multas ambientais e arquivamento de processo de atividade de bovinocultura leiteira em propriedade rural. É um tema aí muito importante para os agricultores, né, que são da área, que trabalham diretamente e não necessariamente, né, só, João, o pessoal que trabalha com atividade da bovinocultura, de leite, enfim, mas para o agricultor em si, né, para o empresário que daqui a pouco é do ramo, né, a gente vai trazer esse caso, que foi um caso que nós trabalhamos aí um longo tempo, né, João? E que teve vários procedimentos dentro desse processo. Dentro da situação como um todo, né, Thiago? Então, essa situação, ela durou cerca de, vamos pensar, 5 a 6 anos, né? Desde o seu início até a data dessa semana, então, que tivemos o sucesso aí do arquivamento, né? E trazendo a tranquilidade aí para o agricultor, né, nesse caso específico, de arquivar esse processo de uma multa ambiental e um descumprimento aí da licença ambiental da atividade de bovinocultura dele, né? Então era uma atividade de bovinocultura de confinamento, né, de animais, e que ele descumpriu a licença ambiental dele na época, lá atrás, né? E daí gerou toda essa dor de cabeça, multa e infração ambiental e promotoria de justiça, projeto de compensação ambiental, então virou um monte de coisas que, graças a Deus, tivemos essa semana aí o arquivamento. E o somar de esforços, João, porque a equipe fez a parte dela, da equipe técnica, e o cliente também fez a parte dele. No início um pouco resistente, e talvez por não entender, não conhecer o que poderia acontecer com ele, porque às vezes as pessoas levam um pouco no vamos ver, no deixa para lá, e às vezes as coisas acontecem da pior forma. O que não aconteceu, demorou, mas a gente conseguiu ter sucesso do arquivamento. Exatamente. Então, acho que para o pessoal entender, eu vou contar um pouquinho da história, né? E daí a gente vai dando uns lances, né, do que a gente usou de argumentos e de possibilidades para resolver esse processo como um todo. Então, na época, a gente tinha, fomos contratados na época por esse cliente para fazer a licença ambiental dele da atividade. Era uma atividade de bovinocultura leiteira, ele tinha, né, então, a construção já do galpão da atividade antes de 2008, então era uma atividade consolidada em área da PP. Me permite, João? O que acontece? A Lei 12.651, ela traz, né, em um dos artigos, que todas as atividades, os empreendimentos que estão lá construídos ou, né, existem nos locais de APP, eles podem ser licenciados, pode se dar continuidade antes de 22 de julho de 2008. Né? O que acontece? Uma ressalva aqui muito importante. A atividade que é consolidada é a que está lá antes de 2008. Agora, se eu tiver uma bovinocultura e eu quiser mudar essa atividade, eu quiser tirar esse pavilhão e fazer uma lavoura, eu não posso. É uma outra atividade. Só uma ressalva aí, João. Tá? É muito importante, porque daí a gente já entra um pouquinho também no cadastro ambiental rural, né? Então, que são assuntos que toda propriedade rural, enfim, deve ter o seu cadastro ambiental rural. Então, muito importante também. Então, nesse caso, voltando um pouquinho, então o cliente ele nos procurou para fazer a licença ambiental na época, devido a ser uma construção consolidada. Então, ele já tinha aquela obra construída dentro dessa área da PP, dessa faixa, dentro dos 30 metros de uma sanga, há mais de 40 anos. Então, passível de regularização ambiental. Então, na época, muito bem me lembro, foi feito todos os projetos ali. Então, foi feito
toda a questão de ajustes e melhorias na questão do tratamento dos resíduos e dos efluentes que são gerados pela atividade ali de bovinocultura. Então, foi organizado a casa, digamos assim, e licenciado. Então, foi feito, conseguido, né, pleitado e conseguido a licença ambiental da atividade de bovinocultura dele. Até aí tudo certo, né? Beleza, ele fez tudo tranquilo, né? Licenciou a atividade, tinha o número de animais lá confinados que estavam na licença, tudo autorizado, tinha o tratamento, né, dos efluentes, então tudo correto até aí. No entanto, aí vem a questão, o ponto-chave também da consultoria ambiental e a importância para o agricultor, enfim, para quem está nos ouvindo, da consultoria ambiental, de ter uma equipe ambiental por trás, que te oriente, mas que você tenha um vínculo com essa consultoria. Não simplesmente, muitas vezes, só fazer o projeto, licenciar e daí cortar o vínculo contratual, né, entre o proprietário dessa área, enfim, e a consultoria ambiental. Então, isso é muito importante, você, agricultor, ter uma empresa ou um técnico de sua confiança que você tenha um contrato com ele de consultoria ambiental, que ele faça visitas na tua propriedade a cada tanto tempo, enfim, definido em contrato, para você ter um amparo legal, né, digamos assim, de orientações do que tu pode fazer e o que tu não pode, né, Thiago, nessa área ambiental. Esse vínculo, além dele garantir essa segurança para o agricultor, ele possibilita que o agricultor ele esteja por dentro, daqui a pouco, de uma nova legislação que ele não faz nem ideia que foi lançada, enfim, ou foi decretada, enfim, desde o município, ou seja do estado ou da federativo, né? Mas assim, tá por dentro, e é ter essa equipe que te ampare, que te dê a segurança, que te mostre novos horizontes para questão de novas instalações, de novas oportunidades, né? Oportunidades que a gente fala daqui a pouco com financiamento, daqui a pouco que tem uma isenção de imposto, um juro menor. A tecnologia, às vezes, né? Isso, então assim, é muito importante ter uma equipe que te assessore. E não somente, daqui a pouco a atividade. Daqui a pouco tu tem atividade de bovinocultura, mas tu tem uma lavoura também, ou tu tem uma outra atividade rural, que essa assessoria te consegue te dar alguns nortes diferentes. Dá os caminhos, né? Então, é bem isso. Então, na época, a gente fez a licença, né? E o cliente não quis ter uma continuidade da consultoria ambiental. Então, cortou-se o vínculo, né? Nesse caso de consultoria, nós fizemos a nossa parte, né? Licenciamos a atividade, beleza, tudo certo, agora tu está com a licença. Lemos a licença, orientamos e tudo mais, né? E a partir daqui, agora fica a teu critério, né? Tu ter um técnico que te ampare ou você não ter, mas você, né, ficar teoricamente, digamos, um tanto irregular, porque teoricamente não teria um amparo ali. Mas a escolha do cliente na época, enfim, questões financeiras também, né? Então a gente sabe que às vezes nem sempre é fácil, né, para o agricultor também. Beleza. Daí 2 anos depois ele nos procurou novamente. Só que daí veio apavorado, né? Porque tinha recebido ali a cartinha, né, do órgão ambiental ali e não sabia o que queria dizer tudo aquilo. Daí a gente, enfim, pegou, analisou e tal, e era uma multa ambiental. Era uma multa ambiental por descumprimento das condicionantes ambientais da licença ambiental dele. Então, ou seja, por falta de um amparo técnico ali, né, de uma equipe ambiental que deu o suporte, ele descumpriu itens da sua licença. Só que um dos descumprimentos foi um pouco bem problemático, né? Porque foi uma construção. Então veja só, ele fez uma ampliação do galpão da atividade dele dentro da APP, porque já tinha sido licenciado na APP aquele galpão. Certo. Então, e ele ampliou esse galpão na APP sem orientação nenhuma, ele não procurou ninguém. Na verdade, ele procurou o pedreiro dele para construir, né, João? Mas o técnico, que era o importante para dar a orientação, que assegurasse que daqui a pouco ele não tivesse essa dor de cabeça, porque essa dor de cabeça ela aconteceu e ela durou,
5 ou 6 anos. Desde o início, né, Thiago? Então, acabou-se que ele construiu a ampliação e daí ao meio ambiente, numa visita de rotina, né, o órgão ambiental foi lá fazer uma visita e viu que ele tinha ampliado aquele galpão em APP depois de 2008. Então não poderia, porque a lei é clara nesse sentido, né? Você regulariza as atividades que estão consolidadas em APP, mas novas construções devem se dar fora da APP, em área rural, né? Então, veja bem o problema que ele causou para ele mesmo, porque daí ele chegou para nós com a notificação ali e a infração, a multa ambiental, né? Tais e tais itens, e já gerando um grande passivo, né, ambiental ali, daí chegou para nós aquilo e daí, e agora? Quais são as saídas, né? E isso já tinha sido encaminhado para o Ministério Público também, enfim, né, e tudo mais. Então, na época, me lembro bem que então foi feito a conversa com o Ministério Público, né, Tiago, acho que foi você na época, inclusive, que foi lá conversar. E daí você pode falar melhor da situação nesse sentido a partir daí, né, Tiago? O primeiro encontro no Ministério Público do cliente, porque aí você veja bem, João, o cliente, ele nunca tinha ido no Ministério Público. O Ministério Público, Delegacia e EIGA, as pessoas, na maioria das vezes, elas são criadas, vêm da criação, daquela história desde quando é pequenininho, quando é criança, quando faz folia, vou chamar a polícia, né? Na verdade tinha que ser o contrário, a polícia ela tá para nos ajudar, o Ministério Público ele tá para ajudar a população. E nesse sentido, o agricultor ele estava tão apreensivo, tão nervoso, enfim, que foi bom a gente ter acompanhado ele, no sentido de dar pelo menos um caminho ideal para ele. E nesse encontro que a gente teve com o Ministério Público, e o Ministério Público o promotor foi bem criterioso, mas também viu o lado do agricultor. O que aconteceu? O promotor chegou lá na mesa do promotor, um embargo da atividade, a demolição dessa área que foi ampliada, e o promotor na cabeça dele, nossa, uma APP, ok, estava lá na cabeça dele, era uma sanga, a APP, talvez com mato na cabeça dele, e a construção na APP. E que na realidade isso não era assim. Existia assim o curso hídrico, a sanga, uma estrada municipal e aí a construção dele. Então a APP, nesse caso, ela era totalmente descaracterizada e já consolidada por ter uma estrada municipal. E uma estrada municipal, não uma estrada na propriedade dele. Uma estrada municipal que dava acesso a uma comunidade que vai para a cidade, para o município. Que uma estrada de 50, 60 anos de existência. Creio que até mais, João. Até mais tempo. Então, a gente mostrou para o promotor essa situação, explicou a realidade do cliente e aí veio o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, que é um documento importante, João. Porque o TAC, a partir do momento que você assina, ali estão as condicionantes, as cláusulas que você vai ter que cumprir nos próximos anos, até você ter o prazo para você arquivar o processo. Mas esse arquivamento, seja ele que demore 4 anos, 5 ou 10 anos, a gente sempre fala para os clientes que ele é ad eterno. Um PRAD de um TAC, ele é para sempre. Uma área de recuperação, ela é para sempre. E aí, voltando, nessa reunião com o promotor, a gente conseguiu explicar de fato como era a situação do cliente, da propriedade e da APP já consolidada com o uso dessa estrada municipal, enfim. E a gente conseguiu assinar o termo de ajustamento de conduta, assinar um compromisso em recuperar uma área de APP, de área de preservação permanente na propriedade, mas uma APP que fosse efetiva, permanecendo essa nova construção do cliente. Então, muito importante foi
uma conversa bem feita com o promotor, no Ministério Público, explicando a situação e propondo uma situação de recuperação de compensação em área de EPP dentro da propriedade. E aí a gente veio com esse TAC e aí eu vou passar a bola para ti, João, e a gente levou para o meio ambiente. A sequência, né? Então, só para nós dar um gancho, veja bem, você técnico ambiental que está nos ouvindo, enfim, nós técnicos, nós temos o conhecimento técnico das situações ambientais e nós sabemos muitas vezes como funciona o trâmite ambiental de um processo. No entanto, muitas pessoas, sejam elas às vezes proprietários de empresas ou agricultores, nesse caso, eles são leigos nesse assunto. Então, quando acontece uma multa ambiental, isso acaba gerando um desconforto muito grande para a pessoa leiga no assunto. Porque é que nem você receber um policial na tua casa, nesse caso de um crime ambiental, para um cidadão que sempre foi honesto a vida inteira, que nunca teve nenhum problema ambiental e de repente chega lá um policial fardado, armado, para fazer uma vistoria nessa propriedade. Então, para a pessoa que nunca teve contato com isso tudo, isso é bastante... existe um grande desconforto nisso. Então, é nossa função como técnicos ambientais trazer esse amparo também para o agricultor ou para o empresário, enfim, de uma forma que amenize uma situação, uma preocupação, né, que se tenha. Lógico que existe a preocupação, mas existe a forma de tu explicar isso de uma forma que apresentando as soluções para aquilo. Então isso é muito importante para o técnico, enfim, que está amparando seu cliente, trazer esse conforto para o cliente e acalmar, digamos assim, os ânimos dessa situação de uma forma que mostre a saída para esse cliente. E a gente sempre fala, o diálogo, a conversa, ela leva a um acordo, a uma conclusão. Diferente de casos que acontecem aí de órgãos ambientais que fazem autuações, né, fugindo um pouquinho do nosso contexto da live, que fazem autuações, às vezes nem mesmo entendendo a realidade do local, a realidade da situação anterior, e simplesmente autuam, fazem e jogam para frente. E às vezes, muitas vezes, acontece um retrocesso disso. Então, o diálogo é importante, João. A gente vê em todos os nossos casos. As coisas só acontecem da forma positiva, e eu não falo positiva para o cliente, eu falo positiva no todo, para o meio ambiente, para o órgão ambiental e para o empreendedor, quando tem diálogo. Exatamente, porque daí que se esclarece muita coisa, né, que às vezes o papel não consegue transmitir. Então, o papel, ele não transmite tudo. Agora, você indo, explicando às vezes as coisas, né, de uma forma que, olha, aqui aconteceu dessa forma, por causa disso, a nossa solução é isso, é fazer dessa forma, já ir com as soluções. Porque os problemas já existem, muitas vezes. O agricultor que ele levou a multa, ele já tem o problema. Então, qual que é a nossa função como técnico ambiental? É entregar a solução, e a solução mais efetiva possível. E essa solução ela tem que se dar também de uma forma que ampare, né, o problema ambiental e resolva esse problema ambiental de fato, porque se existe uma multa, porque existe um problema ambiental, um crime ambiental, um dano ambiental. Então, tem que trazer uma solução que resolva o problema ambiental. Então, não pode ser uma solução que não tenha um objetivo, né? Então, que vai só continuar um problema. Então, é resolver o problema. Mas muito importante é também, no caso do técnico ambiental, é trazer esse amparo, né, para o seu cliente de uma forma assim que eu assumo agora a parte de diálogo disso tudo, né, para trazer a melhor solução, para resolver esse problema e acalmar os ânimos muitas vezes, que nem eu disse, às vezes o agricultor, enfim, ele nunca recebeu um policial ambiental na sua casa, e de repente ele chega lá um policial ambiental, uma pessoa que uma vida inteira foi honesta, que nunca teve problema nenhum com nada, de repente, por uma ação
que ele realizou sem ter o conhecimento que não poderia, por ser leigo no assunto, de repente chega lá a polícia ambiental, lá a viatura na frente da casa e aquilo tudo, né? Isso gera um grande desconforto. Então é importante nesse caso, né? Seguindo então a nossa conversa, né, Thiago? Então a partir da situação de firmar o TAC, então firmou-se o compromisso ambiental. Que a partir daí, então, esse compromisso ambiental, que nem tu muito bem falou, é um compromisso que ele tem que ser cumprido. E nesse caso foi o projeto da compensação florestal, né, na área equivalente à obra que foi construída. Então, a partir daí, então, foi feito nessa APP num local estratégico, num local favorável, né, que estava degradada. Então, o projeto de plantio dessas mudas de árvores nativas, dessa compensação florestal na área equivalente ao que foi construído, com a condição de permanecer a obra construída, sem haver demolição nenhuma. Então, veja bem, nós chegamos na promotoria, tu na época, Thiago, com a solução para o problema e com o diálogo que você teve, você conseguiu esclarecer a situação para o promotor, que nunca tinha ido na área, né? Não conhecia a área, não conhecia a situação da atividade e sim somente conhecia o papel que chegou até ele. Dizendo que uma APP, e na cabeça dele, a APP, quando a gente fala em APP, é um rio e um mato, uma faixa de mato. Mas nem sempre é isso, João. A realidade ela é diferente para cada caso. Exatamente. Então, nesse caso, ali, uma área consolidada, né? Com estrada, né, municipal há longos anos, então intervenções ali não tinha como mudar a estrada por mais que quisesse, né, a topografia do terreno não possibilitava isso, então somente se fizesse um túnel ou então a topografia totalmente irregular, então era aonde a atividade iniciou lá atrás, né, que isso é natural que tenha acontecido, antigamente as pessoas buscavam as beiras de cursos d'água, né, principalmente no interior, até para pegar água, muitas vezes nascente, né, porque uma vez não era tão fácil como é hoje, não existia a possibilidade de furar poço artesiano e tudo mais. Tinha tecnologia. Então a atividade se consolidou ali. Então nesse caso foi feita a compensação mediante a permanência de todas as construções já feitas, inclusive aquela antes de 2008 e a sua ampliação que foi feita irregular, teoricamente, mas que foi aceita, no caso, manter. A partir daí, feito o projeto de compensação florestal, o projeto foi aprovado, então, e após a aprovação ele foi executado, então a partir daí, né, nesse estágio, né, desde a assinatura do TAC para frente, o cliente manteve a consultoria ambiental, que nós falamos lá no início, né? Então manteve-se a consultoria ambiental, a partir daí então a gente, como empresa e como técnicos, continuamos dando as orientações, enfim, né, necessárias para se ter o arquivamento do processo que satisfatoriamente essa semana, após 4 anos do plantio das mudas e monitoramento e relatórios que a gente desenvolveu, nós tivemos então o arquivamento do processo ambiental, dessa multa ambiental gerada por todo esse conflito lá atrás, né? Lógico que nesse lapso de tempo dos 4 anos que a gente teve uma das situações da APP, os clientes tinham um eucalipto, era 1, 2, não lembro agora de cabeça, mas era o eucalipto, ele era gigante. E aí o cliente no apego de não querer derrubar o eucalipto, enfim, aí o órgão solicitou a retirada dessa espécie, porque ela é uma espécie exótica. Automaticamente, nesse contexto futuro, os CAR que estão sendo analisados, possivelmente daqui a pouco, ou quem está entrando com licenciamento florestal dentro da propriedade, as árvores, as espécies exóticas que estão nas áreas de preservação permanente, elas devem ser removidas, retiradas. Então, existe essa exigência legal dos órgãos ambientais, né, João? Se eu estiver falando bobagem, você me corta. Mas, e aí aconteceu a situação, o cliente tinha o eucalipto, não queria tirar, o órgão solicitou a retirada, era um eucalipto grande, aí de um lado ele tinha uma rede elétrica, do outro lado ele tinha uma construção, era uma situação muito complicada para a retirada,
Aí o cliente teve que pegar o pessoal lá para tirar esse dito eucalipto, porque você não ia dar briga com o órgão ambiental. Então, foi uma situação bem delicada. Se nós fosse contar todos os passos que aconteceram entre o órgão ambiental, visitas, conversa com o cliente, a gente escreve não um livro, mas uma enciclopédia. É verdade. Mas, enfim, né, que no final aí deu tudo certo, né, Thiago? Então, a aprovação do PRAD, o monitoramento, plantio de muda, replantio de muda, a preservação dessa faixa da PP, o meio ambiente saiu ganhando também, a atividade saiu ganhando porque é uma atividade produtiva familiar, então hoje o cliente ainda possui, ainda permanece na atividade, né, de bovinocultura, então como é familiar, então tem os animais confinados, então beleza, tudo certo, a atividade produtiva continuou, gerou renda, gerou, né, as necessidades da família e o meio ambiente no outro lado também saiu ganhando, porque teoricamente se recuperou uma faixa degradada da propriedade em APP, em local favorável para se ter essa recuperação, com espécies nativas, e hoje está uma área recuperada e o processo em si arquivado junto ao meio ambiente, porque o meio ambiente também entendeu que beleza, agora sim podemos arquivar o processo, a área está recuperada, né, o TAC foi firmado e foi cumprido, então beleza, tudo certo e todo mundo saiu ganhando. Agora, um ponto é importante, João. Ok, arquivamos, tá certo, terminou o processo. No entanto, a área da recuperação pelo agricultor agora, ela não tem que ser alterada por ele. Então tem que ter esse cuidado, a gente já falou para ele, é importante os agricultores que nos ouvem, eles terem essa ciência. Bom, aconteceu lá atrás, compensei, recuperei, arquivei. Agora eu posso usar? Não. Essa área você não deve mais mexer nela. Ela foi passível de uma área de recuperação. A partir do momento que você botar a máquina lá, você virar essa área da EPP de novo, mexer, ela foi recuperada. Então, ela já faz parte do processo. Automaticamente o órgão vai lá e vai desarquivar o processo de novo e o promotor vai chamar o agricultor e agora a conversa vai ser diferente. Então, assim, é muito importante. Recuperei, esquece essa área. Esquece a área da EPP. Vai comprar uma área fora da EPP, vai buscar outras áreas, vai fazer algo diferente, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado. Eu quero ampliar minha atividade agora na PP. Consegui lá atrás fazer essa forma da compensação, vou conseguir de novo? Não, possivelmente não. A conversa vai ser diferente. Porque aí o promotor vai dizer, não, o senhor já foi lá atrás, autuado, mexeu, o senhor tem equipe técnica, agora o senhor tem conhecimento. Então, assim, quer fazer algo novo agora, a partir desse momento, né? Conversa com a assessoria ambiental, tenha ciência do que está fazendo e do que está querendo fazer. A busca da orientação ela é muito importante, né, por parte do empresário, do agricultor, porque é a equipe ambiental, é quem entende que está trabalhando nessa área que vai dar as diretrizes e os caminhos mais corretos a serem dados, né? Então, muitas vezes, nós como técnicos, o cliente vem com sugestões e a gente diz não, né? A gente tem que aprender a dizer não para os nossos clientes, porque muitas vezes aquilo não é possível. Legalmente, é possível, tudo é possível na verdade, né? Mas legalmente, às vezes tem situações que não é possível, que a lei não ampara. Então, muitas vezes a gente tem que dizer não, aqui não dá. Aqui não dá porque você vai ter problema. E é nossa função como responsáveis técnicos na área orientar isso e não deixar o cliente tomar decisões que vão gerar problemas para ele depois. Então, a busca da orientação por parte do agricultor, do empresário, ela é essencial e muito importante antes de tomar qualquer decisão. E especialmente, por exemplo, nesse caso, né? Então, ele não teve uma orientação, porque ele não procurou a orientação na época, e ele tomou a decisão, ele precisava ampliar a atividade para gerar
mais frutos, digamos assim. No entanto, ele tomou a decisão errada, porque se ele tivesse tomado a decisão de conversado antes com alguma equipe ambiental, a equipe ambiental que estivesse preparada ia dar o norte para ele, ia dizer, olha, aqui não dá, tu não consegue licenciar. Vamos para outro lado. Vamos achar outro caminho, vamos ver outra alternativa locacional, vamos ver fora da PP, é possível ou não, entende? Então, é estudar a situação e encontrar as soluções para resolver a necessidade. Então, fica a dica, mais uma vez, então para o agricultor, para o empresário, então busque orientação, não tome decisão. Se você está na dúvida de algum investimento, que nem nesse caso, um investimento que pode gerar frutos, então busque a orientação antes de tomar a decisão, que daí a tua orientação buscada, ela vai te dar o caminho certo para você não ter problema futuro. E às vezes o técnico, ele tem que dizer não para o cliente. E essa prova do dizer não, eu tive nessa semana um cliente que chegou no escritório pedindo para licenciar um açude. Ele precisava licenciar o açude porque ele precisava tirar o barro que estava dentro do açude lá, limpar o açude. E foi no órgão ambiental e o órgão ambiental pediu para ele a licença do açude. Ele nos procurou o escritório. E aí eu falei, a gente faz o licenciamento do açude, mas saindo um pouquinho do sentido, né, João? Mas para te licenciar o açude são vários pontos que têm que estar atrelados na propriedade. E um deles é o CAR. Eu falei para ele, o CAR teu tá certo? Ele falou, tá. Eu disse, eu te provo que o teu CAR não tá. Ele não me acreditou. Eu falei, o teu CAR tem um açude? Ele parou, não tem. Eu disse, pronto, primeiro ponto, o teu CAR tá errado. Então, assim, os pontos eles têm que estar linkados, eles têm que estar, a tua propriedade ela tem que estar de uma forma, né, ambiental e documental certa. Fugindo, né, desse assunto, João, mas a propriedade hoje em si, ela é a matrícula da terra, o registro, o CCIR, o ITR, os proprietários que estão dentro desses documentos, as hipotecas, né, se tu tem condômino lá nesse imóvel, o cadastro ambiental rural, o georreferenciamento, o licenciamento, daqui a pouco tu tem uma atividade lá que tu é passível de licenciamento que tu não tem licença. Então, assim, são muitos pontos. O agricultor, às vezes, ele não sabe tudo isso. Por isso que é super importante buscar uma assessoria técnica, jurídica, que te dê esse amparo legal para você estar dentro das condicionantes e da legislação ambiental. Perfeito. Chegamos ao fim, então, Thiago? Acho que um bate-papo bem interessante aí, com algumas dicas e mais uma situação aí passada essa semana, né, nessa questão de bovinocultura. Agradecemos a atenção de todos e até sexta-feira que vem. Um ótimo final de semana e até sexta-feira que vem, João.